Começa agora o Norte Agropecuário. As principais notícias do agronegócio, orientações, cotações, agenda de eventos e muita informação útil a você, homem e mulher do campo. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Produtor, produtora rural, empreendedor do campo, muito bom dia e muito obrigado por estarem ligados aqui na UFT-FM. A partir de agora começa o Norte Agropecuário no rádio. E chegamos com as principais informações do campo do Tocantins, Mato Piba e do Brasil. E o nosso programa já está na internet. Acompanhe pelo www.norteagropecuario.com.br. O programa de hoje tem a apresentação e produção e reportagens de Cristiano Machado e Daniel Machado. A edição e finalização é de Michel Assunção e Atos Lopes. Vamos aos destaques do programa de hoje. E na abertura do nosso programa, lembramos, o Norte Agropecuário no rádio é veiculado 2 vezes na semana aqui na UFT-FM. Domingo, 8 horas da manhã e às quartas-feiras, com uma modificação. Durante o horário de verão, nosso programa é apresentado aqui na UFT-FM às 7 horas e 20 minutos da manhã. Tocantins não tem horário de verão, mas a UFT-FM precisa se adequar à programação da EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação, que traz um noticiário nacional aos ouvintes de Palmas e também de aproximadamente 20 cidades do entorno da nossa capital, onde chega o sinal da UFT-FM. Também onde vivem aproximadamente 400 mil pessoas que sintonizam o 96,9 FM e acompanham a programação da UFT-FM. Confirmando, Norte Agropecuário no rádio aos domingos, às 8 horas da manhã e às quartas-feiras, com a reprise às 7h20. E mais, membro efetivo do Conselho de Medicina Veterinária do Tocantins destaca os cuidados necessários após o Tocantins e o Brasil obterem o status de livre de febre aftosa sem vacinação. Acordo de manhã cedinho com galo cantando em pleno alvorecer. Acendo no fogão braseiro pra coar café, ver o dia nascer. Arreio meu cavalo baio, ponho no embornal uma rapadura. E pra comer com charqueado também levo litro de uma pinga pura. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. E vamos começar o programa com uma entrevista bem bacana feita pelo colega Daniel Machado. E é um assunto muito sério e importante, não só para os agropecuaristas do Tocantins, mas para toda a cadeia brasileira de produção de carne, principalmente, e outros produtos. Vamos lá, Daniel, apresente o tema que abre o nosso programa de hoje. O assunto agora é exportação de carne, mais precisamente os desdobramentos com a transferência da Embaixada Brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. O anúncio da transferência causou enorme polêmica e já provocou represália do Egito. E o assunto, claro, interessa para o Tocantins. De janeiro a outubro deste ano, os países árabes compraram 38 milhões de dólares de carne do estado. São mais de 10 milhões e meio de quilos. Para comentar o tema, vamos conversar agora com o advogado Dídimo Heleno, especialista em Oriente Médio. Dídimo faz seguidas palestras em Palmas e no estado sobre o Oriente Médio e está escrevendo um livro sobre aquela região. Desde já, os nossos agradecimentos ao advogado Dídimo Heleno. Como você disse, conhece e muito as questões relativas ao Oriente Médio. Então vamos ouvi-lo. Dídimo, por favor, explique o significado e a importância dessa transferência da Embaixada de Israel. Em primeiro lugar, é importante entender o que significa essa transferência da Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Os Estados Unidos anunciaram a mesma medida e exatamente por isso que o Brasil também está anunciando. E o Brasil anunciou essa medida por meio do presidente eleito Jair Bolsonaro. Ou seja, ele nem tomou posse, não há data para isso e não se faz isso também de um dia para o outro. Há todo um processo, há todo um procedimento burocrático, inclusive, e que não se concretiza de um dia para a noite. E é claro que a importância do Brasil, em termos econômicos, é bem menor do que a dos Estados Unidos, claro. Mas há uma importância muito grande, até porque há uma relação diplomática e econômica
com os países árabes, do Brasil com os países árabes, histórica. E é claro que isso pode ser afetado sim, até porque essa questão envolve um problema geopolítico, porque Jerusalém é tida como a capital santa das 3 grandes religiões, judaísmo, cristianismo e islamismo, e uma parte da cidade, oriental da cidade, é considerada pelos palestinos como deles. E quando os Estados Unidos fazem essa menção de transferir a embaixada para Jerusalém, é como se ele estivesse dizendo que considera que a capital santa do judaísmo, ou seja, de Israel, é Jerusalém. Algo que não é considerado historicamente. E o Brasil, quando faz também essa menção, ele está dizendo a mesma coisa. É claro que isso pode afetar, sobremaneira, as relações entre árabes e brasileiros, principalmente nessa questão econômica. É claro que isso pode afetar, sem dúvida. Quais são os problemas financeiros que essa mudança poderiam trazer para os produtores e a cadeia agropecuária do Brasil? Falar em prejuízo para o Brasil, para o Tocantins, ainda é muito cedo, até porque tudo não passa de mera conjectura. Tudo bem que essa declaração dada pelo presidente eleito Jair Bolsonaro já é um indicativo de que ele pretende realmente colocar em prática o que está dizendo. Agora é preciso esperar se isso realmente vai acontecer e como vai acontecer e quando vai acontecer. Porque, como eu disse antes, há toda uma burocracia para isso. Não se muda uma embaixada que está em Tel Aviv há anos para Jerusalém de um dia para o outro. É preciso todo um processo burocrático aí. E claro que envolve relações internacionais. Não é um processo tão simples como pode parecer. Então, eventualmente, se isso se concretizar, claro que pode trazer prejuízo. Na sua opinião, há alguma chance de substituir os parceiros comerciais? Mesmo assim, haveria prejuízo? No mundo globalizado, conectado, como vivemos atualmente, um mundo que as fronteiras geográficas estão cada vez mais diminuídas com o avanço tecnológico, e a comunicação hoje é praticamente instantânea por meio da internet e tudo mais, é claro que esse comércio entre o Brasil e os palestinos pode ser substituído. Claro, outros compradores podem aparecer, até porque há interesse na carne brasileira principalmente, e é claro que pode haver uma substituição. Mas uma substituição vai sempre significar que deixou de ter um parceiro. Os palestinos, se isso se concretiza, pode deixar de ser um parceiro. Por mais que haja um substituto, vamos dizer assim, não sei nem se a palavra seria essa, porque dificilmente se substitui alguém que é parceiro comercial por outro. Você pode até ter relações com outros parceiros, mas esse parceiro, que seria o mundo árabe, ele ficará comprometido, sem dúvida. Os Estados Unidos tomaram a mesma medida. É possível fazer algum tipo de comparação entre o Brasil e os Estados Unidos nesta questão? Na verdade, não há como comparar a relação dos Estados Unidos com a Palestina e a relação do Brasil com a Palestina, por razões óbvias. Os Estados Unidos são as maiores potências do mundo e há um interesse bélico dos Estados Unidos naquela região. Primeiro porque os Estados Unidos são os grandes parceiros do Estado de Israel. Estado de Israel que é o grande inimigo da região do mundo árabe. Então há ali todo o interesse político, e tanto que os Estados Unidos sempre tiveram esse cuidado, e é preciso dizer que essa mudança da embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém sempre é prometida pelos candidatos à presidência dos Estados Unidos. Todos prometem, Obama prometeu, Bush prometeu, todos prometem, mas quando são eleitos, eles não colocam em prática. Prometem para ganhar o voto da grande comunidade judaica que existe nos Estados Unidos, mas na hora de colocar em prática, eles não colocam. E Trump agora disse, inclusive, isso. Vamos acabar com essa hipocrisia e colocar em prática o que todos os presidentes americanos prometem, mas não cumprem, e eu vou cumprir. Então, é claro que essa relação é muito mais importante do que a relação do Brasil com os Estados Unidos. Na verdade, o Jair Bolsonaro faz isso muito mais para agradar Trump. Ele faz isso muito mais para se aproximar dos Estados Unidos. Ele que já disse que o presidente americano é quase que um ídolo para ele e tal. E ele faz mais para fazer uma menção ao Trump e aproximar dele.
muito mais pensando na Palestina, e o eleitorado brasileiro é um eleitorado que eu acredito que grande parte é muito alheia a tudo isso. Ela não seria para agradar os eleitores de Bolsonaro. Não acredito que os eleitores de Bolsonaro estejam preocupados com isso. Tem outras questões na pauta do Bolsonaro que interessam muito mais aos seus eleitores. Ao contrário de Trump, que quando faz isso, faz para agradar grande parte, sim, dos seus eleitores, que são muito mais antenados com a questão da Palestina, que é, em relação aos Estados Unidos, muito histórica e que vem desde a criação de Israel em 1948. Muito obrigado, Didi Heleno, por sua participação. Importante ressaltar que focamos a reportagem nos países árabes. Há países de outras etnias que também compram carne do Brasil, como o Irã e a Turquia, que tendem a não concordar com a eventual mudança da Embaixada de Israel. Você está ouvindo Programa Norte Agropecuário. Chamo a atenção de vocês, ouvintes, para outro tema muito importante que abordaremos agora no Norte Agropecuário no rádio. Recentemente entrevistamos aqui o responsável técnico pelo Programa Estadual de Erradicação da Febre Aftosa, o médico veterinário João Eduardo Pires, da Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins, a ADAPEC. Ele detalhou em entrevista ao nosso programa o trabalho do Estado para a retirada da vacinação. A meta é obter o status internacional de livre de febre aftosa sem a vacinação em 2023. E atenção, o último caso de febre aftosa registrado no Tocantins foi em maio de 1997, em Divinópolis. Segundo ele, com o status, o Tocantins vai agregar mais valor e trará rentabilidade aos produtores. A erradicação da vacina, com os cumprimentos do Plano Nacional, o Tocantins poderá abrir ainda mais mercados para a carne. João Eduardo Pires destacou os pontos positivos do programa. O Norte Agropecuário vai aprofundar o tema. Vamos ouvir o médico veterinário, o Marcelo Dominici, que é conselheiro efetivo do Conselho Regional de Medicina Veterinária no Tocantins. Ele aborda muitos aspectos importantes. Entre eles, destaco aqui: para ele, com a retirada da vacinação, Tocantins e o Brasil ganham o status comercial, mas perdem a condição de segurança. E mais, para não perder a segurança, cada estado terá que reforçar as fiscalizações de barreira. Importante ressaltar que no Uruguai, por exemplo, é um país livre de aftosa sem vacinação e eles conseguem vender a carne por um valor maior. Como já foi definido pelo governo federal, a decisão é irreversível e o Brasil busca, de fato, status de livre da aftosa sem vacinação em todo o território nacional. Bom, conforme o membro do Conselho de Medicina Veterinária, o país ganha status, a criação de bovinas passa a ter novo referenciamento, porém, há necessidade de reforçar o serviço de defesa animal para não correr o risco de ter um surto. Lembrando que a responsabilidade vai ficar com os estados. Vamos ouvi-lo então. Marcelo Dominici, por favor, fale mais sobre esse programa de erradicação e como o senhor observa esse trabalho. Houve casos de surto no passado, mas já foi controlado e a retirada da vacina, de fato, é um ganho para a cadeia produtiva? Essa situação da febre aftosa no Brasil, ela já é uma situação dominada, né? Nós tivemos alguns surtos no passado, surtos grandes, que realmente causaram problemas sérios lá, como um surto bastante expressivo lá em 1995, lá em Porto Murtinho, no Mato Grosso, né, na divisa com o Paraguai. E de lá para cá a situação da febre aftosa ela veio sendo dominada, né? Aqui no Tocantins nós elevamos o nosso status como área livre, ainda com vacinação, né? Alguns estados do Brasil, principalmente os estados do Sul, né? Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, já são áreas livres sem vacinação, né? E isso é um ganho em termos de mercado, né? A Organização Internacional das Epizootias, que é o órgão máximo que regem as doenças, principalmente essas doenças de ordem zootécnicas, né? E que também é uma doença de controle obrigatório, porque a transmissão da febre aftosa ela é muito alta e ela causa um prejuízo econômico muito grande.
já considera o Brasil como um país de controle, de um bom controle. A gente ganhou status com isso de exportar para mercados exigentes como os Estados Unidos, né? O ano passado, 2016, final de 2016, nós recebemos esse status para exportar para os Estados Unidos. Nós já fazemos Europa. O aspecto comercial, de fato, prevalece neste caso, conselheiro? Mas ainda não fazemos o mercado mais nobre de carne do mundo, que é Japão e Coreia do Sul, ali os tigres asiáticos, né? Indonésia, né? Esses são os mercados mais exigentes e mais nobres. E com essa situação da gente ter esse controle hoje, alguns estados ainda com vacinação, né? Sem nenhum caso há mais de 10 anos no Brasil, a gente passa a ter uma visibilidade comercial aumentada perante ao organismo internacional, que é a OIE, e também a esses mercados compradores, né? Isso é o grande ganho que a gente passa a ter, né? O benefício muito grande, além de situações que a gente não tendo a doença também, a gente não tem prejuízos econômicos, né? Vamos falar também um pouco mais da doença. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito dos sintomas e também os benefícios da retirada da vacinação. A febre aftosa, ela causa feridas na boca e nos cascos, na mucosa, na verdade, e esse animal ele para de consumir capim ou qualquer tipo de alimento e perde peso. E com isso, né, perde a produtividade do rebanho. Então, não tendo a doença, além de que, né, essa parte produtiva é um ganho de status sanitário, e a gente passa a poder vender ou poder participar da comercialização dos países mais exigentes. E os riscos da não imunização? O que fazer para proteger o status e a sanidade do animal? Agora, com relação aos riscos, é claro que quando você para de imunizar os animais, para de vacinar os animais, né, você está deixando os seus animais sem proteção, né, sem anticorpos para aquela doença. E isso, numa condição de entrar alguma coisa aqui via Paraguai, por exemplo, né, que é uma fronteira seca, nós podemos ter uma nova condição de surto. Então, para que isso seja minimizado, os organismos de defesa, no caso aqui do Tocantins, a ADAPEC, né, e os outros órgãos lá dos estados competentes, né, cada estado tem o seu, né, tem que redobrar a atenção, o cuidado, a fiscalização de barreira, né, isso é muito importante, principalmente nesses estados que têm fronteira seca com outros países que ainda não tem domínio sobre a febre aftosa, não tem controle, inclusive não tem nenhum levantamento. Eu estou usando o exemplo mais uma vez do Paraguai, porque foram onde entraram, né, os últimos surtos aqui no Brasil, né? Isso causou um prejuízo muito grande. Nós tivemos que indenizar os produtores brasileiros, fazer um vazio sanitário, fazer uma vala, matar, exterminar aqueles animais ali que estavam ao redor daquela propriedade de surto, né? É um prejuízo econômico muito grande, além de toda a condição negativa de marketing que isso sugere. Então o país tem que ter cuidado. Ele ganha status comercial, mas perde uma condição de segurança. Para ele não perder segurança, ele vai ter que reforçar as fiscalizações de barreira. E em caso de surto, né, ele tem que ter fundo para indenizar. No caso aqui do Tocantins, nós temos, na verdade, o Fundeagro, né? O Fundeagro, pelo último boletim, ele tinha um valor de 17 milhões acumulado, que era justamente para ser usado nesses casos específicos, né, de erradicação de uma doença e indenização de produtores, quando tem que se promover um vazio sanitário. A eficácia da vacina, ela gera prejuízos ao produtor? Fale também sobre as necessidades dos cuidados com a vacinação. O pecuarista ganha, o país ganha o status
e a criação de bovinos passa a ter um novo referenciamento, porém há necessidade de reforçar o serviço de defesa animal para não ocorrer o risco de termos um surto novamente, não, doutor? A vacina contra a febre aftosa, ela gera um prejuízo econômico porque ela é uma vacina oleosa, ela é uma vacina que tem 3 cepas virais, né? Ela não oferece imunidade cruzada, então ela tem a cepa A, O, C, né? Aqui não foi identificado a cepa C, inclusive ela está sendo tirada da vacina agora, da produção das vacinas agora no ano de 2018. Então a vacina tende a diminuir de volume. Até então ela era uma vacina oleosa com 5 ml, agora já tem laboratórios reduzindo para 2 ou 3 ml. Ela causa um prejuízo econômico porque, por ser uma vacina oleosa, e quando ela é mal aplicada, e na maioria das vezes é isso que acontece, né, ela causa abscessos vacinais, porque quando você faz um imunógeno desse, você provoca uma reação inflamatória, e essa reação inflamatória, ela vem junto, quando inoculado e não tiver um manejo vacinal correto, aquela seringa, aquela agulha vem suja, vem contaminada, não é feita uma asepsia ali no couro do animal para inocular a vacina, então você inocula algumas bactérias, inclusive bactérias piogênicas que produzem pus, e isso causa um abscesso. E no abate, esses animais com esse abscesso são penalizados porque ainda lá na sala de abate são retirados essas partes, principalmente ali na tábua do pescoço ou na base do cupim, são retirados com uma margem de segurança bastante ampla, justamente para que esses abscessos não entrem para dentro da sala de desossa, ou se o frigorífico vender essa carcaça casada, não vá junto, porque ali tem bactérias piogênicas e é um material extremamente contaminado. Então ele tem que fazer isso dentro da sala de abate e, na verdade, quando se faz isso, você está penalizando o pecuarista, né? O pecuarista está sendo penalizado porque ali está saindo 2, 3, 4 quilos por animal. Hoje 1 quilo de carcaça é na faixa de 9 a 10 reais no Brasil. Se a gente tirar 4 quilos seria 40 reais. Num volume de animais abatidos por ano, a conta fica expressiva. Então o pecuarista ganha se com a retirada das vacinações aí contra a febre aftosa, o país ganha status. A nossa criação de bovinos ela passa a ter um novo referenciamento a nível mundial, porém há necessidade de reforçar o serviço de defesa animal para que a gente não corra o risco de ter um novo surto de febre aftosa, né? E aí teria que começar o processo todo novamente. Nós estamos ouvindo o médico veterinário Marcelo Dominici, conselheiro efetivo do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Tocantins, o CRMV-TO. O tema é a retirada da vacinação contra a aftosa no estado. Há um plano de o Tocantins obter o status de estado livre da doença sem vacinação a partir de 2023. Siga com a entrevista, Cristiano Machado. Este processo é inevitável, como o senhor falou há pouco. Porém, não há uma possibilidade de retardar o prazo ou até mesmo alguma modificação no decorrer deste trabalho do plano de erradicação? Cristiano, é inevitável esse processo de retirada da vacinação, tá? Nós somos o país que estamos classificados entre os maiores produtores de carne e alimentos do mundo. Nós dividimos o posto com os Estados Unidos como maior exportador. Nós dividimos com a Índia como um dos maiores produtores de carne, né? A Índia ainda tem um rebanho que ainda é cultivado como religião, né? Como algumas seitas não aceitam abater os animais. Então
é o rebanho mais populoso do mundo, porém não comercial. E dentre os rebanhos comerciais, nós somos ainda o país com maior rebanho. O IBGE soltou um número de 170 milhões de cabeças. A Associação Brasileira das Indústrias Frigoríficas soltou um número de 214 milhões. Então, dentro desse patamar de 170 a 214 milhões, nós somos hoje, em termos de rebanho comercial, o maior do mundo. E é inevitável que o país que seja o maior do mundo galgue ser também o maior exportador, a referência de mercado. E para que a gente ganhe esse status fique estabelecido, nós temos que estar com todos os aspectos nossos sanitários, todas as doenças, principalmente a aftosa, controlada, e, nesse caso, erradicada. O senhor acredita que outras doenças vão entrar nesse processo? Brucelose, tuberculose e outras doenças também vão entrar nesse cenário de exigências aí do organismo internacional, que é a OIE. Isso é natural que aconteça. Muitas vezes, quando se fala em alimento, a barreira sanitária ou o motivo sanitário vira barreira econômica. E aí a gente tem que atender aos mercados. É uma exigência de mercado. Isso acontece. Então, nosso país tem que ter um posicionamento firme. O novo governo vai ter que fazer novos investimentos. Tem feito um bom trabalho o Serviço de Defesa dos Estados, apesar de toda a falta de recurso, mas eles têm conseguido uma eficiência de controle, principalmente uma eficiência de vacinação muito grande. Só que o trabalho, quando você não vacina o rebanho, ele tem que ser redobrado, porque os animais não sendo imunizados, se tiver uma entrada da doença aqui no Brasil, o surto é muito grande. E isso aí tem que ser controlado imediatamente. Então, na verdade, é inevitável a retirada da vacina, porém tem que ser feito um negócio de uma forma muito bem pensada, tecnicamente muito bem arquitetado, para que a gente não tenha surpresas, para que a gente não tenha prejuízos com essa situação que venha poder ocorrer. Particularmente com a experiência que o senhor tem, acredita que o Brasil, os órgãos públicos estão preparados para este novo status? Eu, particularmente, acredito que o Brasil é um país que hoje está muito maduro, a tecnologia ajuda no controle. Outros tempos a gente não tinha esse aparato tecnológico, a gente não tinha essa preocupação com esses status sanitários. Hoje a gente já tem essa importância. O agro representa quase 40% do PIB e o negócio carne no Brasil representa 7% do PIB. Então, com essa representatividade financeira e econômica representativa, o país tem que realmente investir e continuar investindo no serviço de defesa, não só animal, mas também vegetal. Eu acredito que nisso nós conseguimos evoluir um pouco, mas ainda tem muita coisa para fazer. Isso, lógico, os governos estaduais têm verba para isso, e o governo federal, através do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, também ele é responsável por esse engajamento. Alguns programas estão aí, como esse programa da aftosa, tem o programa também da brucelose e tuberculose, bastante importante. São duas doenças que são zoonoses, são transmissíveis ao homem, e isso causa, além do prejuízo econômico, prejuízo em termos produtivos, prejuízos também de exposição a risco para a saúde humana. Então, acho que essas evoluções, elas são pertinentes e as coisas vão acontecer. A esperança de um país melhor, ela é da agora para frente crescente, e com certeza nós teremos grandes evoluções com essas preocupações, e elas têm que ser sempre eminentes num país que tem uma capacidade produtiva imensa. Bom,
A gente ouviu Marcelo Dominici, conselheiro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Tocantins. Muito obrigado por sua participação e as análises e informações que o senhor trouxe aos nossos ouvintes. Foi realmente uma entrevista muito técnica e relevante para produtores e autoridades do nosso estado do Tocantins. Então, muito obrigado. Desejo sucesso a todos os pecuaristas aí do Brasil, a todos os pecuaristas, em especial aqui do Tocantins, aos colegas médicos veterinários, que são os colegas responsáveis e, aliás, são os únicos profissionais responsáveis por esse controle. Nós somos os profissionais habilitados, que conhecemos da doença, que conhecemos de epidemiologia, de controle sanitário, de vacinação. Então eu quero desejar aqui muito trabalho para nós e que nós, médicos veterinários, realmente agarre essa causa. Isso é nosso. Esse país vai para frente com a força da nossa inteligência, com o desprendimento técnico e juntamente com o setor privado, aliado ao setor público, de uma forma bastante coerente, coesa e unida, a gente consegue sempre colocar o país aonde lugar que ele merece. Então, um abraço, muito obrigado, vamos junto, se Deus quiser, isso trará muitos benefícios ao nosso setor produtivo, à nossa classe veterinária. Realmente o conselheiro trouxe muitas informações importantes para o produtor. Exato. Há uma semana, como já dissemos aqui no começo da entrevista, ouvimos o responsável técnico pelo Programa Estadual de Erradicação da Febre Aftosa, o veterinário João Eduardo Pires, da ADAPEC. E hoje uma opinião muito técnica e precisa do conselheiro do CRM-VTO. Vamos falar e muito sobre esse assunto para vocês, criadores de gados e empreendedores do campo, que acompanham o nosso programa. E só para complementar e para que os nossos ouvintes tenham a noção da importância do tema, hoje os produtores do estado vendem carne para aproximadamente 40 países, mas há restrições como a União Europeia, um mercado muito exigente em termos de controle de sanidade. E sem a vacinação para o veterinário, o trabalho de fiscalização e vigilância da sanidade animal serão fundamentais para que o Tocantins possa manter esse status e também ampliar o seu comércio a outros países. E como ele disse há pouco também, os mercados mais exigentes ainda, como por exemplo o Japão e a Coreia do Sul, a Indonésia também, como disse o nosso entrevistado há pouco. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Também a gente vai falar no site www.norteagropecuario.com.br, aonde o nosso programa está disponível. Para finalizar o Norte Agropecuário no rádio de hoje, voltamos a falar aqui da burocracia no campo. Em entrevista ao Norte Agropecuário, o coordenador do Núcleo Econômico da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Renato Conchon, destacou alguns temas do cotidiano do produtor rural brasileiro que devem ser desburocratizados. Entre os itens citados estão logística, licenciamento ambiental, crédito, entre outros. A entrevista foi feita por Cristiano Machado, que acompanhou em Brasília o seminário realizado recentemente pela CNA para discutir o tema. Vamos acompanhar? Pessoal do Norte Agropecuário, o nosso contato gentilmente atende a reportagem do norteagropecuario.com.br. É o coordenador do Núcleo Econômico da CNA, o Dr. Renato Conchon, um evento que fala sobre as maneiras de desburocratizar o campo, para que o produtor produza mais e melhor, não, doutor? Correto. Essa é a nossa iniciativa promovida juntamente com o TCU, aqui na sede da CNA, e é justamente para debater as ações prioritárias para desburocratizar o Brasil. O que temos que fazer, quais são as ações, quais são as prioridades, porque nós entendemos que o crescimento econômico sustentável se dá sempre baseado na desburocratização. Nós temos essa ciência que a desburocratização promoverá o crescimento econômico, o crescimento social de uma forma justa e econômica. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Nós trouxemos várias diretrizes, são 23 diretrizes apresentadas pelo TCU,
das ações prioritárias que nós, pessoas do campo, acreditamos que são medidas imprescindíveis para que o TCU tome junto ao Poder Executivo para que melhore a vida do homem e do trabalhador do campo, da propriedade rural. E exatamente, e há muito a que se burocratizar. Regularização fundiária, licenciamento ambiental e muitas outras coisas que possam fazer com que o produtor ele tenha condições de trabalhar para o desenvolvimento do próprio Brasil. De maneira alguma, licenciamento ambiental, infraestrutura logística, tributação, crédito, a política agrícola também foi trabalhada, a questão de indicação geográfica, a questão de regulação e registro de defensivos agropecuários, ou seja, uma gama de temas transversais e focado também nos produtos. A aquicultura, que é muito importante para o estado do Tocantins, por exemplo, como que a gente promove o registro geral de pesca da aquicultura, ou seja, todos esses temas atinentes à atividade agropecuária foram abordados nesse tema. E esperar que isso tudo seja colocado em prática, né? Sim, o TCU trabalha com esse viés, eles nos procuraram solicitando apoio também, então a gente está promovendo esse compilado de perspectivas, de necessidades do setor agropecuário, justamente para que o TCU trabalhe a partir daí com um documento baseado no que a CNA fez para promover a agropecuária rural. Muito obrigado pela gentileza de atender a nossa reportagem e parabéns pela iniciativa, que ela tenha êxito em benefício do produtor. Temos certeza que sim. Muito obrigado. Um abraço. E finalizamos o Norte Agropecuário no rádio de hoje. O programa teve a produção e a reportagem de Cristiano Machado e Daniel Machado. A edição e finalização é de Michel Assunção e de o sempre competente Atos Lopes. Valeu, Cristiano, por mais um Norte Agropecuário no rádio. Lembrando que o nosso programa é vinculado aos domingos, às 8 horas da manhã, e às quartas-feiras, a partir das 7h20 da manhã, aqui na UFT-FM. E você que não ouviu desde o início, ou quer ouvir novamente o programa ou alguma reportagem, ele está lá no www.norteagropequario.com.br. E no encerramento do programa, como sempre, temos um destaque musical. E o nosso destaque hoje é uma homenagem à dona Raimunda Quebradeira de Coco. Ela morreu na última quarta-feira. Ela que era uma líder do movimento de quebradeiras de coco no Bico do Papagaio, uma pessoa que sempre lutou pelo meio ambiente e também pelo seu povo, pela comunidade rural, que é uma comunidade rural muito pobre, que mora lá no Bico do Papagaio. Ela morreu após várias complicações de saúde, ela tinha 78 anos. E agora a nossa música de hoje é uma homenagem a ela. Eu creio que o nosso programa aqui ele trata mais do agronegócio, mas estamos abrindo uma exceção, uma ocasião especial. E também é uma situação diferente, né? Uma homenagem a uma grande tocantinense, uma tocantinense que sempre lutou pelo seu povo. E o nosso programa agora fará essa homenagem com a música Quebradeira de Coco, interpretada por Paulo Albuquerque. Muito obrigado, até o próximo programa. Você está ouvindo Programa Norte Agropecuário. Dançam as palhas, o babaçu, ritmo forte de suor e morte, fruto montado no machado, sabe sua sorte. Essa força que decepa o coco é músculo e sangue feminino, que sob o soco do cacete faz seu destino. Das mãos calejadas brota óleo e pão. O óleo é denso, o pão escasso. Dona Raimunda canta uma canção. Das mãos calejadas brota óleo e pão. O óleo é denso, o pão escasso. Dona Raimunda canta uma canção. O
coco é duro como a lida, e a vida não é mais que um sopro. Homem e coco não são páreo pro machado de ferro bruto. O coco é duro como a lida, e a vida não é mais que um sopro. Homem e coco não são páreo pro machado de ferro bruto. Das mãos calejadas brota óleo e pão. O óleo é denso, o pão escasso. Dona Raimunda canta uma canção. Das mãos calejadas brota óleo e pão. O óleo é denso, o pão escasso. Dona Raimunda canta uma canção. O coco é duro como a lida, e a vida não é mais que um sopro. Homem e coco não são páreo pro machado de ferro bruto. O coco é duro como a lida, e a vida não é mais que um sopro. Homem e coco não são páreo pro machado de ferro bruto. O coco é duro como a lida, e a vida não é mais que um sopro. Homem e coco não são páreo pro machado de ferro bruto. Você ouviu Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo.